Eu tenho a honra de receber hoje no quadro Abrindo o Verbo o pastor Cristiano Arcoverde. Ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande e ele tem muito a compartilhar conosco sobre o tema que nós estávamos comentando antes, sobre conciliar a profissão e o chamado de Deus para as nossas vidas. Pastor Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, minha irmã. Uma alegria muito grande estar no teu programa, essa bênção, que é esse espaço que Deus abriu para compartilhar a palavra de Deus. Muito bom estar com você. Muito bem, eu quero já iniciar diretamente falando sobre esse tema, porque o senhor é exemplo disso, além de pastor, é comunicador e tem outras coisas, autores de vários livros, historiador, professor, e eu acredito que tem muito a nos ensinar sobre como conciliar, como fazer para integrar a nossa profissão com o nosso chamado. Uma coisa muito importante, Carol e queridos telespectadores, é a importância de nós termos o cuidado de estarmos preparados. Quando nós vivemos a nossa vida, e eu vou dar um exemplo mesmo prático que eu tive na minha vida, no início da minha vida cristã. Eu sou convertido há mais ou menos 22 anos e logo na base da minha conversão, eu comecei a entender a importância de estar preparado não apenas para o chamamento, mas estar preparado para a vida mesmo. E muitas pessoas às vezes vêm com o discurso de dizer, quando Jesus voltar, está muito próximo a volta de Jesus, então eu preciso só evangelizar, por exemplo. E eu comecei a entender que eu posso evangelizar no meu campo de trabalho, eu posso evangelizar na faculdade, eu posso evangelizar aonde quer que eu esteja. E essa preparação, ela deve ser presente na nossa vida. Então, eu vivo hoje buscando uma preparação, como se Jesus fosse voltar daqui a 30 anos, e vivo a minha vida cristã em santidade, em retidão, como se ele fosse voltar agora. Então essa é mais ou menos a filosofia, a linha de pensamento que eu tenho. E eu incentivo mesmo, não somente aos meus queridos alunos, nas escolas que eu ensino, mas até mesmo na igreja que eu pastoreio, nos lugares onde eu passo, essa preparação é muito importante. Tem muita coisa que Deus nos deu como talentos, como talentos para a vida mesmo, e que nós podemos usar para nós mesmos, obviamente, num sentido de uma profissão, em sentido de uma sobrevivência nessa terra, mas também podemos usar para o reino. E esses talentos ele nos deu para o reino, para as pessoas. Eu vejo algumas pessoas compartilhando às vezes que tem um chamado nos circundões ministeriais, é um pastor, é um evangelista, e a gente sabe que existe casos e casos, existem algumas direções onde Deus chama a pessoa para estar integralmente se preparando para o ministério. Mas existe também um equilíbrio nisso tudo para que a pessoa possa aliar outras ferramentas ao seu ministério. Então, como é que a pessoa pode discernir isso? Que tipo de linha de pensamento ela deve seguir em relação ao dom ministerial e também ao talento natural para alguma área, por exemplo? Nós temos um grande exemplo, Carol e queridos irmãos, do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é um grande exemplo para nós. Se nós observarmos, por exemplo, Atos capítulo 18, a Bíblia fala de Paulo que tinha uma profissão, que fazia tendas. Ele conseguia associar o ministério, o chamamento, ao fazer a tenda, ao construir, fazer algumas ações profissionais. Nós vemos Pedro, pescador, nós vemos vários discípulos que, alguns deles, por direção específica, deixaram tudo e continuaram na sua chamada cristã, no seu chamamento ministerial. Mas outros não. Paulo até chega a citar nas suas cartas que optou nesse contexto, por esse processo desse trabalho secular, vamos dizer assim, por conta justamente da ocasião que estava sendo vivida na igreja naquele momento. Então foi por opção, por uma escolha. Mas também nós vemos outro momento, Paulo mesmo, tendo o momento em que ele compartilha sobre donativos que pessoas estavam ajudando. Então eu entendo muito a questão de fases. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, por não discernir o tempo a estação que elas estão vivendo, elas começam com aquele pensamento. Por exemplo, vou um exemplo bem claro. Alguém que tem uma chamada pastoral e está iniciando um trabalho. Obviamente, ele vai ter que ter uma base de apoio e de sustentação para sua família. Para sua família não ficar sofrendo. E então, muitas vezes é indicado o quê? Que ele faça como Paulo em dado momento da sua caminhada. Que ele possa estar buscando na sua profissão o desenvolvimento na sua área profissional para o sustento da sua vida e, paralelamente, o próprio crescimento dentro do contexto ministerial. Então, a minha dica para quem tem um chamado, se você que está me assistindo, está nos assistindo nesse momento, tem um chamamento de Deus,
eu digo o seguinte, se prepare, fique pronto, até porque esse teu tempo de preparação, que nós usamos tanto, né, essa frase, até no Rema mesmo, nós usamos a frase, nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Então, nós podemos usar isso também para a nossa vida profissional. Deus quer nos guiar nesses talentos que Ele nos deu, para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida aqui na Terra. Então, passa por esse contexto profissional. Só para você ter uma ideia, Carol e queridos irmãos, em dado momento da minha vida, eu cheguei até a viver um extremo, que era o extremo de apenas estar focado nas ações eclesiásticas. Isso bem no início mesmo, mais ou menos uns 22 anos atrás, no tempo da minha conversão. Só que, graças a Deus, que há tempo eu percebi que eu precisava desse equilíbrio, né? E graças a Deus, hoje, eu tenho um campo de ação no campo secular. E detalhe, evangelizo no campo secular, trabalho, né, muitas vezes com pessoas em várias áreas, dessas que eu me preparei, graças a Deus, ao longo dos anos, e procuro fazer minha parte, trazer o evangelho, e graças a Deus, por exemplo, na área de comunicação, tem vários irmãos congregando conosco que são da área de comunicação que eu desenvolvo, que eu atuo também. Então é um mecanismo também de ganhar vidas para Cristo. Usa a tua profissão, usa o talento que Deus te deu. Não fica parado pensando, quando eu for chamado para o pastoreio, quando eu for chamado para esse exercício ministerial, eu vou começar a me preparar. Não, preparação tem que ser já. E detalhe, até no campo ministerial, se você tem uma preparação no contexto de uma profissão, por exemplo, isso vai te ajudar e vai contribuir demais no teu campo de conhecimento e no teu campo de ação pastoral ou em qualquer outra área que seja dentro do ministério. Então a palavra de ordem aqui é equilíbrio. Né? Equilíbrio. Tá baseando as duas coisas, balanceando bem. Exatamente, né? E nós vemos muito isso com o apóstolo Paulo mesmo, né? Paulo, ele coloca, até falando lá em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, ele coloca isso. Ele diz, olha, vocês que estão servindo ao seu senhor natural, ao seu senhor, ao seu patrão, sirva ao seu patrão como a Deus. Não é que o seu patrão vai ser Deus, me entenda bem. E entenda bem a palavra do apóstolo Paulo. Mas nós fazemos e devemos fazer isso ao Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho glorifica também ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo em Colossenses também diz, olha, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, se você é um enfermeiro, exerça a sua profissão para a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? O nome de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Se você é um carpinteiro, faz isso para a glória de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então, independente da área, independente do talento, entenda, a sua profissão, ela é uma bênção de Deus para quê? Para que você possa ter o teu sustento, sim, mas não esqueça, a sua base, o seu sustento maior é do Senhor. Mas Ele coloca esse mecanismo para que você possa desenvolver, crescer e viver bem aqui na terra, em nome de Jesus. Um dos livros do pastor Cristiano é Vou Ministrar a Palavra. E agora? Pastor, esse livro a gente encontra nas melhores livrarias daqui do Recife, não é isso? Com certeza. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Isso. Esse é o meu segundo livro, minha segunda publicação. E é um livro que eu trato sobre oratória. Como você lidar com a expressão pública, né, da mensagem e como você preparar também o seu sermão. Então, Vou Ministrar a Palavra e agora tem sido assim um canal, uma ferramenta de Deus para ajudar muita gente, que eu trabalho a parte de comunicação, eu trabalho a parte de preparação de mensagem no altar, fora do altar, em diversos ambientes. Você certamente será muito abençoado. Você pode encontrar esse livro nas livrarias aqui em Recife, tá? A Livraria Leitura, no Shopping Itacaruna, Luz e Vida também você encontra as minhas publicações e também lá no meu site www.cristianoarcoverde.com.br e também tem um endereço paralelo, comunicaçãoeficaz.com.br. Se você, inclusive, quiser convidar o pastor Cristiano para alguma palestra ou ministração, porque ele também é professor do Rema Brasil, os contatos dele aparecem aí na sua telinha e eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério. Pastor Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Minha querida, muito obrigado também e eu agradeço também a atenção de você, querido irmão, querida irmã, e aproveito também para dar uma dica para você. Meu primeiro livro
um livro sobre gestão de pessoas e comunicação. Como lidar nessa questão do relacionamento interpessoal, relacionamento entre pessoas dentro do ambiente de trabalho. Isso vai te ajudar muito também, isso é muito importante. Deixa um abraço para você também, Carol. Obrigada, para todos os irmãos que têm sempre estado ligados aí ao nosso ministério. Fica firme, continua firme e usa as ferramentas que Deus te deu. Aperfeiçoa cada uma delas. Você vai ver que isso vai ser importante para a sua família, para você e para a obra do Senhor. Jesus não chamou nenhum parado, nenhum preguiçoso. Não, ele chamou os seus discípulos, ele chamou, eles estavam atuantes, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo. Então, muito obrigado. Mais uma vez, Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Amém.